E aí, como tá a sua Copa? Curtindo? Tá de madrugada. Será que quando esse vídeo sair, o Brasil ainda vai estar na competição? Ou a gente só perdeu tempo e era melhor ter ido ver o filme do Pelé? Do Pelé e do Stallone, do Michael Caine e do Max von Sydow. Oi, eu sou Fabiane e hoje é dia de mais um Fora da Lista. Tecnicamente, Fuga para a Vitória, de 1981, dirigido por John Huston, é um filme do Sylvester Stallone. Ele é a grande estrela do cartaz. Mas o Pelé tá lá, então para nós é o filme do Pelé sim. Um dos muitos que o rei participou. E de que esse filme trata? A história se passa em 1942. O capitão Robert Hart, vivido pelo Stallone, é um americano prisioneiro de guerra dos nazistas em plena Segunda Guerra Mundial. E ele vive tentando escapar, mas nunca consegue. Até que um belo dia o plano perfeito aparece e é imediatamente arruinado por uma partida de futebol. Acontece que o major alemão Karl von Schneider, interpretado pelo lendário Max von Sydow, é fã de futebol e fica entusiasmado ao reconhecer um famoso jogador britânico entre os prisioneiros. Colby, John Colby. Yes, West Ham United and England. Então ele tem a brilhante ideia de armar um jogo entre o time dos oficiais alemães e um grupo de prisioneiros comandados por esse jogador, o agora capitão John Colby, personagem do Michael Caine. É aí que, do nada, surge o Pelé. Ele interpreta Luiz Fernandes, um soldado de Trinidad e Tobago. Porque quem se lembra das aulas de história deve saber que o Brasil só entrou na guerra em 1943. Então, no ano de 42, o personagem dele não tinha como ser brasileiro. Enfim, ele é um dos prisioneiros que vai compor o time com todo o seu talento. When I was a boy in Trinidad, on the street with the oranges. Sinceridade. You don't kick well. You don't dribble well. But you could be a good goalkeeper. Keep trying. E modéstia. A set piece works in our favor, which means that as they Give me this. Kobe, after giving me ball here, I do this, go. Easy. E gastando todo o seu inglês. De volta à trama, não demora muito para a máquina de propaganda alemã enxergar no jogo uma oportunidade de ouro para mostrar sua suposta superioridade para o mundo. E o que era para ser uma pelada de fim de semana se torna um grande evento de marketing em Paris. Só que os prisioneiros também veem uma oportunidade nesse jogo. Colby consegue resgatar jogadores judeus dos campos de concentração da Polônia, mesmo eles não tendo a menor condição física de jogar. Enquanto isso, outros prisioneiros planejam usar o evento para organizar uma fuga em massa. E o Stallone nisso tudo? Hatch continua obcecado em fugir e até se oferece de um jeito absurdamente irritante para ajudar o time antes de sua próxima tentativa. Vai que dá para fugir enquanto treina, não é mesmo? Mas antes mesmo da partida ele consegue escapar, com a ajuda do próprio time. E aproveita para levar para os aliados em Paris as informações logísticas para que o pessoal de fora ajudasse na fuga no dia do jogo. Só que, uma vez livre e com o recado dado, ele descobre que precisa ser recapturado e voltar para o mesmo campo de prisioneiros para passar as últimas informações e fazer o plano dar certo. Como ele é o herói do filme, ele vai, a contragosto, mas vai fazer a coisa certa. Ele é recapturado e, após a conveniente quebra do braço do goleiro, por acidente, Hatch entra no time para substituí-lo e defender o gol. Então, chega o dia do jogo. O plano é fugir no intervalo. O estádio tá lotado. O público tá muito animado. Só que não. The crowd is going wild. Mas está comprometido com a causa política embutida ali e deixa isso bem claro para nós e para os nazistas, cantando o hino a bravos pulmões. E o primeiro tempo não foi nada fácil para os aliados. Juiz comprado, alemães batendo sem dó, 4 gols dos vilões
E eles ainda machucam o Pelé, como eles ousam. Mas, segundos antes do apito para o intervalo, acontece um milagroso gol dos mocinhos. O clima muda, a torcida se empolga e os jogadores também. Até um pouco demais. No vestiário, eles simplesmente decidem de fugir. O buraco tá lá, é só sair. Será que eles sabem sair? É que eles percebem que há algo maior pelo que lutar e jogar. Vencer os nazistas dentro do campo de futebol. Olha, eu sou super a favor de usar esportes como substitutos de guerra para resolver conflitos. Imagina que incrível! Em vez de bombas, uma partida de futebol e quem ganhar vence a guerra. Mas, assim, vamos concordar que a melhor opção ali era mesmo fugir, né? Depois de convencer o Stallone a desistir de fugir pela segunda vez, todo mundo volta para o campo e os aliados conseguem o empate. Tem até gol de bicicleta do Pelé, que mesmo estando contundido, volta para o campo. E claro, sobra um pênalti no final para Stallone defender, até porque ele é o protagonista e precisa salvar o dia. Dizem os bastidores que o ator cismou que queria marcar um gol de qualquer jeito, e a produção teve muito trabalho para convencer de que não fazia sentido o goleiro cruzar o campo para pontuar. Então o pênalti foi incluído no roteiro só para acalmar o ego do astro. E comparado ao gol do Pelé, o Stallone pegando a bola e saltitando de felicidade é meio paia. Mas foi suficiente para o público do estádio ir à loucura, invadir o gramado e ajudar o time a fugir disfarçado no meio da multidão. Menos o pobre goleiro que teve o braço quebrado de propósito para o Stallone jogar. Esse deve estar preso até hoje, coitado. E sim, eu te contei o final do filme. Mas em minha defesa, Fuga para a Vitória é bem difícil de encontrar nos streamings hoje em dia. E a minha narração só vai te deixar com mais vontade de assistir essa partida que teve os lances coreografados pelo próprio Pelé e executados por jogadores profissionais da época. Pois é, com exceção do Sylvester Stallone e do Michael Caine, o time dos aliados era formado por verdadeiras estrelas do futebol mundial das décadas de 1970 e 80. Alguns deles até executam em cena os truques e jogadas que os deixaram famosos no mundo real. Ao todo, 18 craques internacionais aparecem atuando ou como dublês esportivos. Confere aí a escalação oficial de Fuga para a Vitória. Bob Moore, da Inglaterra. Osvaldo Ardiles, Argentina. John Wark, Escócia. Kevin O'Callaghan, Irlanda. Kazimierz Denia, da Polônia. Halvar Thorensen, Noruega. Paul van Himst, Bélgica. Soren Lindstedt, Dinamarca. Werner Hoth, dos Estados Unidos. Mike Summerbee, Inglaterra. Russell Osman, Inglaterra. Prince, Holanda. Laurie Sewell, Inglaterra. Kevin Beattie, Inglaterra, atuou como dublê de Michael Caine. E Paul Cooper, também da Inglaterra, foi o goleiro que fez o trabalho de dublê para o Stallone. O mito por trás da história do roteiro de Fuga para a Vitória foi livremente inspirado no mito da Partida da Morte. A lenda conta que o time do Dínamo de Kiev derrotou soldados alemães enquanto a Ucrânia estava ocupada por tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial e, como resultado dessa audácia, todos os jogadores ucranianos foram fuzilados logo após o jogo. A história verdadeira é bem diferente. O time disputou uma série de partidas contra equipes alemães, saindo vitorioso em todas elas,
bem antes de qualquer jogador ser enviado para campos de prisioneiros pela Gestapo. 4 jogadores realmente morreram nas mãos dos alemães, mas isso aconteceu muito tempo depois e por motivos que não tinham a ver com o placar do jogo. Fuga para a Vitória não é uma grande obra-prima do cinema, longe disso, mas tem um argumento muito curioso, bastante fantasioso e traz uma perspectiva diferente dos filmes comuns de Segunda Guerra. Vale lembrar que ele se passa em um campo de prisioneiros de guerra, e não nos campos de concentração. O que dá aos presos alguns recursos interessantes, como conseguir construir um rádio e até um manequim para fingir ser o Stallone. Mas ei, é o filme do Pelé. A gente ama futebol e é sempre delicioso ver nazistas sendo desmoralizados na tela grande. Então o filme pode até estar fora das listas de grandes clássicos do cinema, mas com certeza está na minha lista de filmes imperdíveis. Provavelmente é o meu filme de futebol favorito. E você, já conhecia esse rolê aleatório do Pelé com o Rock Balboa? Prefere a nossa realidade da Copa agora ou o futebol nos cinemas? Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa aquele like maroto. A gente se vê no próximo Fora da Lista. Valeu e até a próxima!